nosso plantonista da UTI e integrou a equipe de arritmia nossa aí, fica lá, tá com os pés fincando lá no Hospital Samaritano. Prazer tê-los conosco aí, Elano. Então, Elano vai fazer uma revisão de guidelines de arritmias ventriculares aí para a gente. Fica à vontade aí, Elano. Então, assim, só comentando sobre isso, a gente está lá no grupo do Encore Samaritano, né, na equipe de eletrofisiologia também, o Dr. Silvio Alessi, o Ricardo Curado, o Helen Guimarães. Então, a gente está tocando o barco aí agora. Eu estou mais presente, inclusive, no Encore Samaritano. Mas também estou como plantonista lá na UTI do Encore. Bom, então o tema é uma revisão sobre os guidelines de arritmias ventriculares. Assim, esse é um tema extremamente extenso, bem complexo também. Então, eu acabei focando numa abordagem mais eletrocardiográfica e eletrofisiológica das arritmias ventriculares, falando assim, tentando falar de uma maneira mais ampla possível também. Então, a depender de como vocês vão seguimento, vocês podem estar questionando, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, inicialmente falar sobre as ectopias ventriculares. É uma atividade ectópica prematura que se origina nos ventrículos, vai gerar um QRS largo, né? Uma morfologia aberrante, de características assim, são extremamente comuns, são as arritmias ventriculares mais comuns, e vão aumentando em frequência de acordo com a idade do paciente. Assim, prevalência de mais de 90% da população ao longo da vida, né? Em relação à sua morfologia, como eu falei, ela é variável, a depender do local do foco, né, arritmogênico. Da nossa avaliação, a gente também avalia o intervalo de acoplamento. O que é isso? É um intervalo desde do batimento sinusal até o batimento ectópico. Então, a gente tem um intervalo de acoplamento tendendo a ser mais curto, ou seja, esse intervalo entre a ectopia, entre o ritmo sinusal e o batimento mais curto, seguido de uma pausa compensatória. E assim, seria interessante em algumas situações também avaliar a questão de dissociação atrioventricular, como o foco que está gerando esse batimento, a contração cardíaca, é um foco ventricular, então não tem qualquer correlação com a atividade atrial, né, do ritmo sinusal. Então, a gente pode também verificar uma dissociação atrioventricular. Aqui a gente tem algumas classificações que usa principalmente na avaliação de Holter, que são as classificações de Laon, Marburg e Bigger. Cada um deles fez estudos, né, avaliando questão de frequência, de intensidade, morfologia das ectopias, tá certo? A classificação de Laon é bem utilizada principalmente nos pacientes assim, que tem algum grau de cardiopatia isquêmica, tá certo? Então, a gente tem como o grau 1 aí, ectopias isoladas, que ele descreve menor que 30 ectopias por hora, enquanto que as frequentes são mais de 30 ectopias por hora. Isso nas 24 horas vai dar, acho que 720 batimentos 720 ectopias nas 24 horas. Os estudos eles demonstraram um aumento de mortalidade com o aumento da quantidade de ectopias. E o corte descrito em alguns estudos, aqui na figura da esquerda, foi no estudo em que o protocolo do Bigger, né, foi avaliado em que mais que 10 ectopias por hora aumentaram a mortalidade em 2 anos. Enquanto nessa figura aqui da esquerda, né, onde tem vários graus de avaliação, considerando tanto a quantidade de ectopias quanto a fração de ação do paciente, né? Então, avaliando mortalidade. O que houve menos mortalidade foi no paciente com fração de ação normal e menor que 10 ectopias por hora, enquanto os que tiveram uma menor sobrevida foram aqueles com disfunção ventricular, menor que 30%, e mais de 10 ectopias por hora.
Aqui a gente tem alguns exemplos. Na primeira linha, a gente tem a ectopia ventricular isolada, aqui num padrão de trigeminismo, né, 2 batimentos normais e um ectópio. Na segunda linha, a gente tem aquelas ectopias ventriculares, assim, na primeira linha a gente tem as monomórficas, né? Na segunda linha a gente já tem ectopias ventriculares polimórficas, ou seja, que não tem uma morfologia que predomina. Na terceira linha a gente tem as ectopias ventriculares pareadas. Na quarta, a gente tem a descrição da taquicardia ventricular não sustentada, que é a TVNS, que é a partir de 3 batimentos ectópicos consecutivos. Na quarta e na quinta linha, a gente tem um fenômeno mais complexo ainda, que é o fenômeno R sobre T. A gente vê que o intervalo de acoplamento, ou seja, do sinusal até a ectopia, é bem curto. Ele cai em cima da T. Em algumas situações, pode predispor ao desencadeamento de arritmias ventriculares mais graves, né? A TV, principalmente a FV. Então, dando seguimento. Aqui falar sobre a RIVA, que é um automatismo aumentado do sistema Purkinje. Vai ter uma frequência cardíaca ali entre 60 e 100, mais comumente ali entre 80 e 100 batimentos por minuto. Ela é comum em pacientes com infarto, principalmente aqueles infartos com supra de ST, que foram submetidos à angioplastia primária. E ele está mais correlacionado com a extensão do infarto do que pela reperfusão em si. Porque, assim, isso é bem discutido, né? A questão de arritmia de reperfusão, mas assim, ela geralmente está relacionada à extensão dos infartos. E só um detalhe a mais, a gente consegue, em algumas situações, observar os batimentos de fusão. O que é isso? É um batimento que ele é intermediário entre o batimento sinusal e o batimento ectópico. No sinusal, a gente vai ter aquele QRS mais estreito, mais fino, enquanto no ectópico, aquele mais alargado. Então, o batimento de fusão ele vai ser o intermediário, né? Que a gente vê aí conforme está descrito na figura. Aqui a gente tem um exemplo, né, da RIVA, paciente que veio com um IAM com supra, de ST inferior, D2, D3, AVF. Foi realizada a reperfusão. Durante a reperfusão, a gente vê aí o início da RIVA, né? A gente vê esse QRS mais largo. Ali, numa frequência limítrofe, na verdade, já está uns 100 batimentos por minuto. E na figura de baixo, a gente já tem o retorno ao ritmo sinusal, né? Passa do QRS mais largo para um QRS mais estreito. Em relação à taquicardia ventricular, como eu falei, né, maior ou igual a 3 complexos consecutivos, com origem nos ventrículos, e uma frequência cardíaca acima de 100. Pode ser descrito como sustentada se tem uma duração maior que 30 segundos ou se há comprometimento hemodinâmico. E não sustentada com maior que 3 complexos, mas que foi terminada espontaneamente em menos de 30 segundos. A gente pode classificar em monomórfica, se tiver apenas uma morfologia, ou polimórfica, se tiver mais de uma morfologia. Interessante notar também que, principalmente nas ectopias ventriculares, é interessante a gente escrever se há alguma morfologia predominante, porque havendo uma predominância também pode ser um foco de tratamento pela ablação por catéter. Outro tipo de TV é a TV bidirecional, em que há uma alternância da polaridade do QRS a cada batimento, ou seja, uma polaridade do QRS positivo seguido de um negativo. Ela é mais comum associada à intoxicação digitálica e também na síndrome genética, né, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Aqui a gente tem, na primeira figura, a TV monomórfica, apenas uma morfologia. Na segunda, a gente tem a TV polimórfica, ou seja, os QRS têm várias morfologias, e a TV bidirecional, com a polaridade positiva seguida de um negativo. O flutter ventricular é uma arritmia ventricular que fica com a frequência cardíaca em torno de 300 batimentos. Por conta disso, vai ter essa aparência sinusoidal e monomórfica e uma ausência de linha isoelétrica, a qual a gente geralmente observa também no flutter atrial.
A gente vê essa frequência bem aumentada. Um tipo de específico, né, de taquicardia ventricular polimórfica é a torsade de Pointes. Ela é uma TV polimórfica que acontece no contexto de um intervalo QT longo ou uma bradicardia importante. Por isso, é bem assim, é primordial a gente fazer um tratamento bem precoce, no caso de um paciente que vem com BAVT, justamente por esse grau de bradicardia predispor, né, a ocorrência de uma torsade de Pointes. E aí o paciente evolui para uma parada cardíaca. Ela, frequentemente, ela é precedida de um ciclo longo e curto, né? Ou seja, como está até escrito aqui na figura, a gente tem um intervalo, às vezes aquele intervalo entre os batimentos, período de acoplamento, intervalo mais curto, em que, por algum motivo, há um intervalo mais longo, seguido por um batimento ectópico mais curto. E esse batimento ectópico mais curto vai gerar um mecanismo de reentrada, favorecendo, assim, predispondo à ocorrência da torsade de Pointes. Aqui a gente tem a descrição no holter, né? E sempre observar essa questão do intervalo. Curto, seguido desse intervalo longo, e depois um mais curto que predispõe à ocorrência do evento. E ela é caracterizada por essa amplitude do QRS crescente e decrescente. Por isso que chama, né, de torção das pontas. Você pega as pontas e reduz. Então, assim, fica no meio mais uma amplitude maior e nas pontas menor. Por isso que a gente chama torsade de Pointes. A fibrilação ventricular é a arritmia, aquele ritmo de parada cardíaca, né, em que há uma atividade elétrica muito aumentada, maior que 300 batimentos por minuto, aquele aspecto irregular e uma variabilidade acentuada na morfologia do QRS. Até interessante ver, assim, nesse eletro, fizeram um eletro de 12 derivações no paciente que estava em parada cardíaca. Né? Então, a pessoa estava bem tranquila para fazer esse eletro. Só alguns conceitos que eu tinha descrito por estar em todas as diretrizes e para estar citando aqui para a gente, né? A questão de tempestade elétrica, que é uma instabilidade elétrica cardíaca em que há pelo menos 3 episódios de TV sustentada, FV ou choques apropriados do CDI dentro de 24 horas. A definição de prevenção primária é quando há um implante do CDI com a intenção de prevenir a morte súbita no paciente que ainda não teve TV ou uma parada cardiorrespiratória, mas que tem um risco aumentado. E a prevenção secundária é quando há um implante do CDI no paciente que já apresentou um evento, né, de PCR, TV ou, assim, síncope de etiologia arrítmica ventricular. Isso até está descrito nas diretrizes, mas, assim, como ficaria extremamente extenso, aí eu deixei mais a citação, se em algum momento vocês quiserem, a gente pode discutir também. Bom, então, assim, vamos agora avaliar a questão do diagnóstico diferencial das TAC ventriculares com TAC supra. A imensa maioria dos casos de taquicardia de QRS largo são TV, né? Cerca de 80% dos casos. Nos casos das TAC supra, esses demais 20%, cerca de 20%, na verdade, estão entre esses diagnósticos descritos, né? Que é a TAC supra com uma aberrância de condução. A aberrância é o QRS mais largo, né? E pode ser por um bloqueio de ramo pré-existente, ou seja, o paciente ali idoso já tinha uma doença cardíaca prévia e que tinha esse bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo já detectado previamente. Ou bloqueio de ramo funcional, que por conta da frequência cardíaca elevada, acaba predispondo a esse bloqueio de ramo funcional, ou seja, o alargamento do QRS, só por conta da frequência cardíaca aumentada. Além disso, a gente tem as taquicardias por reentrada atrioventricular antidrômicas, as TAC supra com pré-excitação ventricular e a taquicardia no paciente portador de marca-passo. Também vai gerar o QRS largo. Bom, o que favorece o diagnóstico de TV?
principalmente a epidemiologia, né? Se 80% das taxas de QRS largo são TV, então a chance de você ter uma TV é bem maior. Outro ponto a se avaliar é a idade do paciente. Nos que têm acima de 35 anos, há um valor preditivo positivo de até 85%, e principalmente se houver cardiopatia estrutural. Aí é mais de 95% de chance de ser TV. Em relação à TAC supra, aí é o oposto, né? O paciente que tem menor que 35 anos de idade, a ausência de cardiopatia estrutural, a questão de resposta às manobras vagais, tá certo? Em que há uma resposta à manobra vagal, diferentemente do que acontece na TV, apesar de que há manobras vagais que há um tipo específico de taquicardia ventricular que ela pode responder também, que eu vou falar mais adiante. E um outro aspecto particular é o caso do paciente com flote atrial e uso de propafenona, em que há uma desaceleração, né, da frequência atrial, da reentrada atrial por conta do flutter, e que permite a condução pelo nó AV, gerando essa condução 1 para 1. E vai gerar também a taquicardia de QRS largo. Vamos falar sobre os critérios eletrocardiográficos. Tá tranquilo? Tá muito rápido? Como é que tá? Tá tranquilo, tá ótimo aí. Pode seguir aí, Melano. Está tudo ok. Beleza. Então, assim, eu coloquei essa descrição mais para a gente ter um racional, né, uma ideia por trás da descrição dos algoritmos, né, da avaliação de cada um dos critérios dos algoritmos mais conhecidos, que é Brugada, VK, que eu vou estar citando mais adiante. Mas, assim, tem pontos que não são descritos nos algoritmos, mas que na própria avaliação dele segue nesse sentido, né, de você detectar alterações correspondentes. E aí eu vou citar alguns. Um deles é a descrição do eixo noroeste, que a gente fala como sendo a terra de ninguém. Né? O eixo noroeste é quando o eixo cardíaco está entre menos 90 e mais 180 graus, como está descrito aí na figura. O normal vai estar entre menos 30 e mais 90 graus. Então, se eu tiver ali, que a gente vai detectar no eletro, né, como um B1 negativo e um AVF negativo, ele vai estar nesse quarto quadrante, que é descrito a terra de ninguém, o eixo noroeste. Tem um valor preditivo positivo maior que 95%, né, para ser uma taquicardia ventricular. Por quê? A ativação do coração, né, ela vai se dar de cima para baixo, da direita para a esquerda. O eixo noroeste ele vai estar justamente o oposto, né? Então não vai ter uma ativação normal ventricular que ocorra dessa forma. Esse é um dos principais pontos. Um outro também muito importante que eu sempre avalio é a questão dessa ativação inicial comparando com a ativação final. A ativação inicial, na taquicardia ventricular, ela vai se dar de célula a célula. Ou seja, a ativação inicial vai ser bem mais lenta, né? Diferentemente da ativação pelo sistema His-Purkinje, pelo sistema normal de condução do paciente. Então, isso, nessa condição, né, de uma TV, vai haver um atraso inicial do QRS, a gente vê na figura, né, uma condução inicial mais lenta, seguido de uma ativação final mais rápida. Um outro ponto descrito, tá certo? Que foi até descrito por Wellens, é esse padrão de bloqueio de ramo esquerdo com um desvio do eixo para a direita. A gente vai ver um D1 negativo, tá certo? E aquele AVR bem positivo, mas com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Se você pensar o bloqueio de ramo esquerdo, a ativação célula a célula vai se dar da direita para a esquerda. Então, o eixo deveria estar direcionado para a esquerda. Então, se você tiver sinais que evidenciam um eixo desviado para a direita, essa discordância, leva você praticamente também fechar o diagnóstico de TV. Outro ponto é a concordância precordial dos complexos QRS.
uma especificidade aí maior que 90%. O que é isso? Se todos os QRS das derivações pré-cordiais forem positivas ou negativas. O comum é o quê? A gente ter o aumento do QRS ao longo de V1 a V6. Né? Não há uma situação em que haja uma ativação com V1 a V6 tudo positivo ou tudo negativo, nas condições normais. Né? A gente sabe que pode dar tudo negativo se for paciente portador de marca-passo, implantado mais no ápice, né, do VD. Mas habitualmente não. Então, se vê esse aspecto, né, ou tudo positivo ou tudo negativo, praticamente já fecha o diagnóstico. Outro ponto que a gente avalia é a dissociação atrioventricular. Né? A gente vê aqui, principalmente na derivação D2, é mais fácil a gente ver nessa dissociação AV, em que quando na TV você vai ter, se você tendo uma frequência ventricular maior que uma frequência atrial, sim, é praticamente diagnóstico de TV. Não é 100%, não é patognomônico, tem uma ou outra arritmia supraventricular que pode gerar também, mas é extremamente raro. Então, a depender do contexto clínico, tendo essa alteração, se praticamente fecha o diagnóstico. A gente consegue ver em D2 aí as ondas P, numa frequência menor que a frequência ventricular. Além dessa dissociação clara que a gente vê em D2, tem outras evidências de dissociação atrioventricular, que são os batimentos de fusão. Por quê? No batimento de fusão, assim, na própria TV, né, pode haver a competição do ritmo do foco da TV com o ritmo sinusal do paciente. Então, em algum momento, pode ser que o ritmo sinusal consiga fazer essa condução para os ventrículos, né? E aí, nessa situação, você vai gerar um QRS fusionado, né? Que seria mais estreito, aqui como a gente até já tinha mostrado antes. Ou até mesmo o batimento de captura, em que você vê claramente ali o complexo QRS largo e em um dos batimentos houve a condução do ritmo sinusal do paciente. Então, isso praticamente fecha o diagnóstico, sim, fecha o diagnóstico de TV. Bom, aqui em relação ao padrão morfológico, isso aqui acaba sendo um dos mais complexos, né, para a gente estar avaliando, porque assim, às vezes é mais complicado tentar decorar, né, mas o que a gente tem em mente é o padrão normal de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo, que a gente está descrito aqui na figura mais à esquerda, né, está correlacionado com o TAC supra. Em V1 a gente vai detectar um R pequeno, seguido de um S mais profundo, e se bloqueio de ramo direito, aquele padrão R pequeno, S e R' grande. Certo? Então, assim, sabendo que esse é o normal, qualquer outro que fuja a essa situação provavelmente vai estar correlacionado com TV. Mais comumente, a gente vê em bloqueio de ramo direito, ele vai ter esse R puro, monofásico, ou um pequeno Q seguido de um R longo. E se bloqueio de ramo esquerdo, um R mais largo, né, uma ativação inicial mais duradoura, seguido da descida lenta. Bom, então, dito isso, né, vamos para os algoritmos de auxílio diagnóstico. Porque esses algoritmos eles não definem diagnóstico, mas servem mais para auxiliar. Na verdade. A gente vai ver todo o contexto, né? A clínica do paciente, relacionada às alterações de eletro, tudo isso que a gente falou aqui. Alguns não necessariamente estão descritos como critérios desses algoritmos, mas agora vamos falar de cada um. Em relação ao de Brugada, né, que é o mais conhecido. A gente tem aqui o passo a passo com as avaliações de sensibilidade e especificidade avaliados no estudo de validação desses critérios. O primeiro critério é a ausência do RS em todas as derivações pré-cordiais. Isso eu já tinha até falado antes, né?
Ou seja, o V1 a V6 tudo negativo ou tudo positivo. Isso é praticamente diagnóstico de TV. Por quê? Não há uma ativação normal que gere uma descrição dessa forma, né? Com tudo positivo ou negativo. Especificidade 100%. Segundo passo, caso não haja, porque, como está descrito, né, a sensibilidade é baixa, 21%. Agora, os critérios eles vão aumentando no sentido de aumentar a sensibilidade, para a gente detectar mais facilmente. O passo 2 do Brugada é o quê? É a avaliação do intervalo RS maior que 100 milissegundos numa das derivações precordiais. Ou seja, do início da onda R até o nadir, até o ponto mais inferior da onda S. Isso corresponde ao quê? Àquela ativação inicial mais lenta. Então, se isso for maior que 100 milissegundos, ou seja, essa ativação inicial mais lenta, é por quê? Porque está ativando célula a célula, gerando essa ativação inicial mais longa. Caso não haja, vamos para o terceiro passo, que aumentou ainda mais a sensibilidade, a dissociação AV. E aí, conforme a gente já falou anteriormente. O quarto passo é os critérios morfológicos, que eu também acabei de descrever. Então, e com uma sensibilidade maior ainda, é a maior das sensibilidades. Se você não gosta do Brugada, a gente vai para o Dirichlet, que aí ele avalia especificamente a derivação AVR. A derivação AVR, a gente vai ver esses padrões, né, relacionados à TV ou ataque super, certo? A TV está relacionado com esses padrões, né, de um R puro, né, ou de um R mais largo e maior, ou na presença de um QR com ativação inicial mais lenta, tá certo? Ou a presença de NOT, né, que é esse entalhe que está descrito na figura mais abaixo, que é justamente aquilo, né? Aquela ativação inicial mais precoce, gerando esse maior tempo, né, de ativação inicial. Então, o primeiro critério é se há a presença de uma onda R inicial, ou seja, um R puro, como está descrito. E aí a gente vê nesse caso, né? A gente olha apenas para VR, VA, a presença de R puro. Tem, então, diagnóstico de TV. Caso não haja, vamos para o segundo ponto, segundo passo. A presença de uma onda R ou uma Q inicial maior que 40 milissegundos. Se há essa presença, é descrito como TV. Aí eu até escrevi no quadradinho, né, dos 40 milissegundos, se há essa presença dessa onda, que há uma duração maior, né, que 40 milissegundos, maior que um quadradinho. Se está presente, diagnóstico de TV, conforme as morfologias que estão descritas aí ao lado. Se não há isso, a gente vai para o terceiro passo, que é a presença desse entalhe, né, o NOT, numa rampa descendente, na parte descendente do QRS que for negativo, ou predominantemente negativo. Como está escrito na figura vermelha, né, esse NOT, esse entalhe, corresponde ao quê? Aquela ativação inicial mais lenta. Então, se está presente, diagnóstico de TV. E o último ponto, que às vezes até o pessoal acha mais complicado, mas é um dos que eu acho até mais fácil assim, de usar. A gente pega os 40 milissegundos finais, iniciais e finais. E aí a gente vai ver a voltagem, né, de cada um deles. A voltagem está descrita por essas setinhas, azul e vermelho. Tá certo? A voltagem no elétrico. Então, se a voltagem inicial, os primeiros 40 milissegundos, for menor que a voltagem final, então há um diagnóstico de TV. Por quê? Justamente aquilo, a ativação inicial mais lenta vai gerar uma voltagem inicial menor. E como nas TVs isso ocorre, né, você faz aí esse diagnóstico de taquicardia ventricular. Enquanto que a voltagem final, nos 40, isso a gente pega os 40 milissegundos, iniciais e finais.
e aí ver a voltagem de cada um deles. Até para dar outros exemplos, aqui do próprio artigo aqui do VLK, você vê, né? É descrito com X. Voltagem inicial deu aí 0,15 milivolts, e a voltagem nos 40 milissegundos finais deu 0,6. Você fez essa correlação, deu menor que 1, taquicardia ventricular. Na figura aqui da direita, a voltagem inicial é maior, ou seja, a ativação inicial é mais rápida, deu 0,4, e a ativação final é mais lenta, deu 0,2. Então, houve essa relação maior que 1. Então, não é um diagnóstico de TV, de taquicídio. Bom, todos esses estão bem complicados. Agora vamos para algoritmos mais simples de se utilizar, né? Um deles é de Santos, né, que é do Dr. Francisco Santos, que ele é até lá de Fortaleza, lá do Hospital de Messejana, que eu até passei por lá durante o internato, durante a faculdade mesmo, em alguns estágios, e ele fez um estudo de validação dos critérios, que são assim bem simples e de uma especificidade muito boa, em que a gente vai avaliar apenas a polaridade predominantemente negativa do QRS, em 4 derivações: D1, D2, V1 e V6. Se tiver mais que se todas as 4 polaridades forem negativas, diagnóstico de TV. Se dessas 4, 3 forem negativas, diagnóstico de TV. Se dessas 4 derivações, 2 forem negativas, provavelmente é TV. Se apenas uma, provavelmente é taquicídio. Bom, aqui a gente tem o que? O D1 negativo, D2 negativo, V1 negativo, V6 negativo. Tudo negativo, as 4. Então, diagnóstico de TV 100% de especificidade. Só que é bem raro a gente encontrar. Mais comumente a gente vê na segunda e na terceira etapa, né? Em que aqui D1 e D2 negativos, V1 positivo e V6 negativo, ou seja, 3 negativos, 3 QRS negativos. É diagnóstico de TV. Aqui a gente só vê em D2 e em V1, apenas 2 das 4 negativas, provavelmente é TV. O racional disso assim, é sempre a gente está avaliando o elétron como um todo, e não apenas critérios, né? A questão é que todos esses critérios eles acabam se superpondo para a gente definir, né, se realmente é TV ou não. E nesse caso, a gente vê aqui D1 positivo, D2 também, D1 negativo, V6 positivo, ou seja, só uma. Poxa, mas está com a cara de TV, né? A gente vê no AVR uma ativação inicial um pouco mais lenta, ativação final mais rápida. Poxa, será se é TV ou não? Aí a gente vê que nessa situação, na verdade, o paciente tinha um ataque uma taquicardia supraventricular na presença de uma via acessória. Os algoritmos que foram utilizados, vários deles nem citam se foi utilizado pacientes com presença de vias acessórias. Então, geralmente a gente não costuma usar, eles costumam falhar caso haja situações dessas. Acabam sendo mais raras, né? Então, para isso você também utiliza todo o contexto do paciente. Esse aqui provavelmente era um paciente mais jovem, com uma via acessória. Outro dado muito importante, sempre, se possível, se disponível, você comparar com o eletro basal. É bom para ver se há alguma ectopia, se a ectopia tem uma semelhança, né, com a taquicardia do paciente. E um último critério é o critério de Pava, que a gente vai ver, é o mais simples, né? A gente vai ver a ativação inicial em D2. Os primeiros 50, assim, se for maior que 50 milissegundos, a ativação inicial, ou seja, do começo do QRS até o pico, né, da onda R, ou da onda Q, né, caso haja, se for maior que 50 milissegundos, tem um valor preditivo positivo de 98% para a TV.
é forte indicativo. As acurácias, aqui sim, são descritas em estudos da vida real, né? Porque todas as acurácias dos estudos dos próprios autores são maiores, né? Chegam a 85%, 90%. O de Verrecke deu mais que 90%, o de Brugada deu 85%, mas isso aqui só pegando estudos estudos populacionais deram uma acurácia conforme descrito. Bom, diagnóstico diferenciais das ventriculares. Agora a gente vai ver aquelas de coração normal correlacionando com cardiopatia estrutural, comparando. Antes disso, é interessante saber a questão do eixo, né? Se há um eixo inferior ou eixo superior. Isso se dá assim, da avaliação da polaridade do QRS em D2, D3 e AVF. Um eixo inferior é quando há D2, D3 e AVF positivos, em que a ativação se dá de cima para baixo, né? Eixo inferior. Enquanto que no eixo superior, a ativação vai se dar de baixo para cima, gerando um QRS de polaridade negativa ou, em alguma delas, isodifásica, né? D2, D3 e AVF. Bom, agora falando sobre elas. Primeiro, sobre a TV idiopática. Ela é em torno de 10% dos casos de ataques ventriculares. Não estão associadas, por definição, não estão associadas a uma doença cardíaca estrutural subjacente ou uma síndrome de arritmia genética. O mecanismo predominante é a atividade deflagrada ou um hiperautomatismo das células miocárdicas. E, em sua maioria, a TV monomórfica, que a gente descreve. Os tipos: TV fascicular, TV do músculo papilar cardíaco e as TVs de via de saída. Primeiro, sobre a TV fascicular. É mais comum ali entre homens de 15 a 40 anos. O mecanismo é uma reentrada anatômica envolvendo as fibras de Purkinje, até não saiu aqui a foto, eu acho isso. Em que há uma área de condução lenta. E essa área de condução lenta vai favorecer a reentrada anatômica. Só um detalhe que essa área de condução lenta, geralmente ela tem maior sensibilidade aos bloqueadores do canal de cálcio. Por isso a gente fala que a TV fascicular ela é verapamil sensível. Se você tiver esse diagnóstico, você vai conseguir controlar a TV com o uso de verapamil. Só um detalhe muito importante, que você tem que ter esse diagnóstico bem descrito, porque o verapamil, bloqueador de canal de cálcio, ele é totalmente contraindicado em pacientes com taquicardia ventricular estrutural, os pacientes que têm cardiopatia estrutural. Então, como é que a gente vai ver no eletro? É o padrão de BRD em V1 com BDAS, ou seja, você vai ter D2 e D3 negativos. E aquele QRS um pouco menos alargado, né? Em torno de 120, 130 milissegundos, até 150. Aqui a gente vê, né, o padrão do QRS em V1, né, a orelha de coelho, né, com R, S e R'. E em D2 e D3, negativos. Então, seguindo, a gente tem a TV de músculo papilar, em que há um substrato arritmogênico nos músculos papilares. Aqui os músculos papilares conforme descrito a figura. Mais comum é ser no músculo papilar posterior, por isso que eu até descrevi aí, mas pode também acontecer no papilar anterior. E aí o padrão do eletro, ele é bem semelhante ao da TV fascicular, né, com um padrão de BRD em V1, com BDAS, mas ele em geral vai ter um QRS mais alargado, maior que 150 milissegundos. Por quê? Na TV fascicular, como já está próximo ali ao fascículo, a condução vai ser bem mais rápida, por isso o QRS mais estreito. Mas na TV de músculo papilar, você vai ter esse QRS mais largo pela distância, né, pela ativação célula a célula, até chegar no sistema de condução do paciente. Aqui os padrões de eletro, tá certo? Habitualmente a gente vai ver esse padrão em V1, né, do bloqueio de ramo direito, e conforme está descrito aí em vermelho, o padrão de BDAS, tá certo?
Aqui eu destaquei a TV fascicular, que envolve o fascículo posteromedial, o fascículo posterior inferior, que aí ele vai gerar esse QRS negativo, né, em D2 e D3, e AVF também, mas se houver um acometimento do fascículo anterolateral, o fascículo antero superior, na verdade, aí você pode ter um QRS também positivo. Então, assim, isso é diagnóstico. É mais pela questão do que é mais comum. O que é mais comum é acometer o fascículo posterior inferior, posterior medial, na verdade, dando um padrão de BDPI, e na TV de músculo papilar posterior, também dando esse padrão de D2, D3 e AVF negativos. As TVs de via de saída, muito importante saber, porque ela é a mais comum, né, a TV idiopática mais comum. Você vai ter um foco de arritmogênico na via de saída ventricular, né, que até é descrito em alguns casos de ser visível na ressonância magnética cardíaca, mas é raro, mas pode ser visto, por isso eu até descrevi aqui. A forma mais comum é como extrasístoles ventriculares, mas pode também desenvolver como taquicardia ventricular. E ela é descrita como sendo adenosina sensível, ou seja, não é porque o paciente está com TAC de QRS lá, você fez adenosina e resolveu, que necessariamente vai ser um TAC supra. Pode ser uma TV de via de saída, que ela é adenosina sensível. O padrão do eletro, muito importante saber, é o eixo inferior, ou seja, o QRS positivo em D2, D3 AVF. Isso é um dos principais. Por quê? Por que é importante você saber da TV de via de saída? Porque a abordagem terapêutica é bem mais fácil, né? O prognóstico de tratamento do paciente é bem melhor do que de uma TV estrutural. Então, a gente vai fazer essa diferenciação sabendo o eixo, se ele é positivo em D2, D3 e AVF. Pode ter um padrão de bloqueio de ramo direito, necessariamente ele vai estar vindo da via de saída do ventrículo esquerdo, ou um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que aí pode ser tanto da via de saída de VD quanto de VE. Aí, nesse caso, a gente vai observar a transição da polaridade da onda R nas derivações pré-cordiais. Assim, isso é mais importante para o eletrofisiologista, para a gente ver a abordagem terapêutica. Para o clínico mesmo, o mais interessante é saber se é de via de saída ou não. Então, a gente vê aqui D2, D3 e AVF. Se positivos, é via de saída. Então, a abordagem terapêutica é bem mais tranquila. Aqui só para a gente mostrar, né, a região de via de saída de VD e de VE, uma reconstrução. Você vê que assim, há muito substrato arritmogênico naquela área. As TVs estruturais, mais de 90% dos casos, a substituição dos miócitos por tecido fibroso. E aí, naquela região, vai haver o mecanismo de reentrada anatômica, desencadeando as taquiventriculares. E aqui eu descrevi cada uma das causas. São várias, nem dava para falar especificamente de uma forma aprofundada de cada uma por conta do tempo. Mas, só para falar um pouco mais rápido sobre cada uma, a TV pós-infarto agudo miocárdico é muito mais comum, delas é em torno de 80% dos casos, e só lembrando que é uma TV monomórfica. A TV que acontece polimórfica, ela se dá no contexto de síndrome coronariana aguda. Aquela TV cicatricial, depois que o paciente já resolveu, já houve a fibrose miocárdica por conta de um evento cardíaco, é uma TV monomórfica. A morfologia vai depender da região acometida, e a gente geralmente vai ter o padrão de BRD em V1, porque a maioria dos casos vai ter origem no ventrículo esquerdo. Miocardiopatia chagásica, a gente vai ter uma fibrose miocárdica difusa, pode ter um acometimento epicárdico. Por conta da fibrose difusa, a gente vai ter os QRS mais de amplitude menor, né? E caso seja um acometimento epicárdico, o QRS mais alargado. Aqui é um dos exemplos dela. Nesse caso, a gente não vê o QRS tão de amplitude baixa, na verdade tem uma amplitude maior, mas um QRS mais alargado. Tende a ser taquicardias ventriculares mais lentas também.
Aqui da miocardiopatia hipertrófica, que é a maior causa de morte súbita em jovens, mais comum em forma de ectopias ventriculares e em ocorrendo TV, geralmente ela é polimórfica. A gente vê aqui a questão do substrato arritmogênico, né, de fibrose. Na figura abaixo, aqui de avaliação por eletro, né, a gente vai ver uma onda R bem ampla. Então, isso é que vai chamar a atenção, principalmente, além dos dados clínicos, né? Então, a gente vai ver esse R amplo aí em V1, principalmente nos casos mais iniciais. Nos casos mais tardios, que é nesse eletro acima, a gente vai ter, por conta da fibrose, QRS de amplitude menor. Certo? Então, esses são casos bem mais graves, bem mais complexos. A displasia ritmogênica de VD dá uma aula sobre isso, mas só para falar, é uma substituição fibrogordurosa do miocárdio, mais comum ser na forma de uma TV monomórfica, com origem na base ou na via de saída de VD. Então, a origem na base é a origem mais comum, só que pode também acometer a via de saída de VD. Então, para isso, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com as TVs idiopáticas de via de saída de VD. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Essa diferenciação, usando os critérios de Hofmeier. Só um detalhe aqui que a gente está descrito no eletro. A gente vai ver aqui em V1 uma despolarização mais demorada, mais lenta, gerando essa onda epsilon, e um QRS bem mais de uma amplitude menor, né, mais fragmentado em V1, se você comparar com o V6. Na figura aqui da direita, a gente tem o vetocardiograma, que aí a gente vai ver esse grau de ativação final. Bom, aqui a gente tem os critérios de Hofmeier, à esquerda, né, que eles têm uma especificidade muito grande para a gente ver no padrão, né, de ectopia ventricular. Então, assim, se ele tem a ectopia ventricular que sugere via de saída, é sempre interessante a gente usar esses critérios, que pode ser um caso de displasia ritmogênica de VD. Mas, mais uma vez, a gente vai ver outros dados clínicos e além da prevalência, que ela é muito baixa. Mas só para a gente estar citando, a gente vai ter uma inversão de onda T no ritmo sinusal de V1 a V3, ou na extrasístole também, e durante a taquicardia, uma duração do complexo QRS em D1 maior que 120 milissegundos, a presença do NOT, aquele entalhe no QRS, em várias derivações, como a gente vê nessa foto também, e uma transição da ectopia em relação à taquicardia ocorrendo em V5 ou V6, ou não havendo uma transição. Se for maior ou igual a 5, praticamente você tem especificidade 100%, né, para essa displasia ritmogênica. Aqui, sarcoidose, só para citar, pode acometer o VD/VE, a TV de padrões diversos, por conta das várias áreas de acometimento. Um dos dados muito interessantes para a gente estar avaliando são doenças concomitantes do sistema de condução, que são bem frequentes no caso de sarcoidose. E a questão da disfunção ventricular. Esse padrão a gente vê, né, de acometimento do septo interventricular também. Aqui, se está mais rápido, já estamos finalizando. Quadro clínico. Mais variados, né? O principal é a avaliação de síncope, palpitações, mas pode dar angina, espinéia, lipotímia, tonturas. Por exames complementares, né? O eletro a gente vai avaliar a crise e padrões típicos, né? Se há um padrão de canalopatia, que também pode servir para uma aula subsequente. A questão do Holter e Looper é interessante, tanto para diagnóstico quanto para resposta terapêutica, com relação com sintomas. Além de que, se for sintomas que forem diários, semanais, a gente vai usar o Holter. Se for um período mais longo, ali mais que 2, 3 semanas, a gente tende a indicar, se possível, né, se condição do paciente, o monitor de eventos implantado. Falar aqui da importância, né, do ecocardiograma, da ressonância cardíaca e da tomo, para avaliação de cardiopatias estruturais e a abordagem por testes genéticos, se alguma possibilidade de alguma canalopatia ou alguma doença genética. Avaliação invasiva com coronariografia
se síndrome coronariana aguda, obviamente, ou na presença de arritmias ventriculares também, sempre bem indicado. E para finalizar, eu vou falar de estudo eletrofisiológico. A gente indica nos sintomas sugestivos de TV e naqueles com miocardiopatia isquêmica ou não isquêmica, só que ela tem uma maior sensibilidade nos casos de miocardiopatia isquêmica. Ele não é indicado caso já haja uma indicação de CDI, ou seja, se o paciente já teve um evento de TV, bem descrito, bem caracterizado, já é profilaxia secundária, então já é a indicação clássica do implante do CDI. E, assim, ele também não é indicado em canalopatias específicas, como a síndrome do QT longo, QT curto, a TV polimórfica catecolaminética ou na síndrome de repolarização precoce. E, para finalizar, a ablação por catéter. Quanto que a gente vai indicar? A evidência de taquicardiomiopatía. Isso é muito interessante a gente ver. Naquelas TVs ou extrasístoles de via de saída. Por quê? Há dados que descrevem que acima de 20... Há várias fontes, né? As mais... assim, que a gente consegue definir com maior assim, fidelidade, né? Que é mais fidedigna, é quando há mais que 20% de ectopias ventriculares nas 24 horas, né? Detectado por Holter. Quando há maior que 20%, há uma chance bem aumentada de taquicardiomiopatía. Mas já há descrito nas diretrizes que acima de 10.000 já há um aumento significativo também, tá certo? Então, assim, 20% daria em torno de 20.000 ectopias. Então, assim, entre 10 a 20.000, você vai avaliar de paciente para paciente. Mas, assim, acima de 20%, aí a gente já tem um dado bem fiel que, assim, há um risco muito aumentado de evolução para taquicardiomiopatía, que é a indicação clássica de ablação. Caso haja refratariedade no tratamento medicamentoso, ou seja, você começou ali o medicamento, o paciente está mantendo sintoma, está mantendo a ectopia, aí você vai indicar a ablação. Caso haja intolerância à medicação, ou por opção do paciente, ou seja, já é indicado, inclusive classe 1. Se o paciente já tem ectopias ali 20% e ele não quer fazer uso de medicação, a gente já pode oferecer ablação por catéter, porque o objetivo é curar, o paciente não ter mais nenhum evento, ou reduzir significativamente, tirando esse risco de evolução para taquicardiomiopatía. A situação ideal, no caso de TV monomórfica, em que vai ter a origem, um substrato para direcionar a ablação. No caso de uma TV ou ectopias polimórficas, a gente pode buscar um foco predominante. E a gente reduzindo significativamente esse foco, vai reduzir a frequência e o risco de evolução para taquicardiomiopatía. Aqui só para mostrar como que a gente faz, introduz os catéteres, tive aqui na escopia da figura à esquerda, e o que a gente utiliza atualmente é o mapeamento eletroanatômico, né? Através da inserção dos catéteres, a gente faz o mapeamento, né, com a ponta aí dos catéteres, faz todo assim, capta todos os pontos para definir a estrutura, né, da cavidade que a gente vai estudar, aqui no caso o ventrículo, e a partir disso, de questões de alteração de voltagem, a gente vê os focos arritmogênicos e faz uma ablação direcionada. Pode ser tanto endocárdica, que é o mais comum, como epicárdica, né? Principalmente naqueles pacientes chagáticos. Aqui nessa figura a gente tem até uma abordagem tanto epi quanto endocárdica, que a gente pode fazer aí nos pacientes chagáticos. E a gente tem critérios específicos que vai definir focos, né, das arritmias ventriculares, e definindo esses focos, a gente vai lá e faz a ablação naquela região específica, assim, resolvendo, né, a condição de taquicardia ou de ectopia ventricular, para justamente curar o paciente ou reduzir muito a questão dos sintomas. Aqui, a foto do Dr. Silvio, aqui eu não tinha com o Ricardo e com a Ellen. Aqui a gente lá no Samaritano, né? Foi o primeiro estudo eletrofisiológico que a gente fez, tá? Da instituição, e aí só para deixar registrado aqui. Obrigado.
Desculpa aí se foi muito longo, muito extenso, muita informação, mas realmente ainda faltou coisa. Ok, Alan, obrigado aí, agradeço aí pela sua aula, muito boa. E eu estou abrindo aqui para as perguntas. Elano, se você quiser parar de compartilhar a tela para a gente poder ver a discussão. Boa. Doutor Silvio Alessi, algum ponto aí interessante que você queira falar, alguma coisa? Olha, é realmente uma tarefa muito árdua, porque falar sobre arritmia ventricular, o último guidelines que a gente tem são 153 páginas para começar. Esses guidelines estão virando livro, né, Flávio? Os de válvula também, de coronária, cada guideline desse está virando um mini livro. Mas é interessante, eu vou colocar o guidelines no grupo aí, o arquivo em PDF, e vou ilustrar um caso que, por exemplo, que às vezes a gente está mudando muito a concepção nossa do tratamento de arritmia ventricular com o advento dessas novas tecnologias. Inclusive, por exemplo, a ressonância magnética hoje está trazendo informações para a gente que antes a gente falava assim, vou colocar um exemplo aí, um traçado de uma paciente que fez teste ergométrico com a Ellen, que tinha um ecocardiograma normal, e a ressonância mostrava uma fibrose mesocárdica importante nessa paciente de origem idiopática, e ela praticamente quase que fibrilou no teste ergométrico. Essa paciente, por exemplo, ganhou um CDI profilático porque ela poderia ter uma morte súbita. Então, às vezes, uma coisa que parece assim benigna no consultório, ecocardiograma normal, só extracistos ventriculares no Holter. Hoje eu falo que a arritmia ventricular, que tem uma densidade maior, obviamente, que você não vai ficar pedindo ressonância para uma pessoa que tem 1% de extrasístole no Holter. Mas um paciente que tem 10%, que tem uma densidade maior, vale a pena, é um pouco mais a fundo. Inclusive, eu vou colocar também mais um artigo que mostra o prognóstico da fibrose miocárdica nesses pacientes com arritmia ventricular não sustentada idiopática, como que isso muda a sobrevida do paciente. Então, assim, muita coisa está mudando. O guidelines é muito extenso. Esse guidelines eu tive assim, a oportunidade de ver ele nascer porque teve 4 brasileiros que participaram dele, o Eduardo Sternick de Belo Horizonte, o Luiz Leite, colega nosso de Brasília, mais o Fenelon, que foi professor nosso lá da Paulista, meu e do Elano, e além disso o Maurício Canavaca, que todo mundo conhece, não dispensa apresentação. Então, assim, a arritmia ventricular, o Brasil, vamos assim dizer, é pioneiro em várias coisas. Por exemplo, mapeamento epicárdico foi descrito no INCOR, foi brasileiro que inventou o mapeamento epicárdico de arritmia ventricular. Então, o Brasil, na eletrofisiologia, tem um papel muito importante nas técnicas de ablação, em tudo, e a gente não fica para trás de país nenhum em relação à eletrofisiologia nas arritmias ventriculares. Mas é um assunto que dá para desdobrar aí, é uma tarefa difícil para o Elano colocar tudo numa apresentação só, porque você tem uma aula só para ficar falando só sobre diagnóstico diferencial de TV com TAC supra com aberrância. Você tem uma aula só de cardiopatia estrutural. A gente ainda tem no nosso meio a doença de Chagas, que muda muito, que tem muita coisa que você se aplica à doença coronariana que não dá para aplicar na doença de Chagas. Então, assim, é um assunto extenso que eu acho que tem que ter mais aí para a residência pelo menos umas 4 ou 5 aulas de arritmia ventricular para poder tentar mais ou menos firmar os conceitos do que deve ser feito e o que não deve ser feito. O que eu acho importante para a emergência, que eu estou vendo que tem muita gente que está aqui participando, que participa do pronto-socorro, é em arritmia com QRS largo não fazer droga como verapamil. Acho que isso hoje está proibido, praticamente na minha época ainda tinha. E se está na dúvida se é TV ou se é TAC supra com aberrância, fazer uma adenosina, que não tem problema nenhum. Ela é diagnóstica e terapêutica. Né? E nunca, numa taquicardia de QRS largo, se você está na dúvida, trate como TV, trate como taquicardia ventricular, que o desfecho vai ser muito melhor para o paciente. Eu acho que tem muita coisa. Eu vou colocar esses 2 artigos e esse exemplo para vocês verem da paciente no teste ergométrico. O teste ergométrico está muito em desuso para coronariopatia, mas para arritmia ainda é uma ferramenta muito valiosa na nossa avaliação.
Além do Holter e além hoje dos métodos de imagem, igual a ressonância, e hoje também a gente tem durante o mapeamento eletroanatômico que a gente faz, a gente tem o mapeamento da cicatriz, então a gente pode ver como que esse paciente tem cicatriz ou não. Isso é muito importante, por exemplo, na doença de Chagas. Ok? Parabéns, Ok. Elano, pela apresentação. E o primeiro estudo do Elano lá do Samaritano já induziu TV num paciente que ganhou um CDI, já foi bem produtivo. E agora mesmo nós estamos fazendo outra agora ali no Hospital Encore, que é uma paciente também que está internada, que tem taquicardia ventricular não sustentada, que vai para marca-passo, já tem miocardiopatia, a gente vai ver se tem inducibilidade ou não de taquicardia ventricular, para ver se ela ganha um marca-passo sozinho ou um marca-passo com CDI. Ok? Ok, esse do Elano lá, então, ganhou um CDI, então. Já ganhou um CDI. Já É, foi o primeiro estudo lá. Estreou bem, né, Elano? pois é. E vai ganhar uma ablação, porque provavelmente é um paciente que depois, se ele começar a ter muitos choques, mesmo choques apropriados, e atrapalhar a qualidade de vida dele, vale a pena pôr na mesa, mapear a cicatriz dele e fazer o que a gente chama de homogeneização da cicatriz, ou seja, diminuir aquelas possibilidades de reentrada que o Elano mostrou naquela figura, com vários circuitos que podem acontecer no paciente que tem taquicardia ventricular. Certinho. Mais alguém? Alguma pergunta? O tema, assim, realmente é muito extenso, né? Se a gente for pegar só dos diagnósticos diferenciais, tem guidelines só sobre hipertrófica. Né? Displasia ritmogênica, imenso também o assunto. Então, complexo. Mas, às vezes, avaliar em outras aulas mesmo, esse outro diagnóstico. É o que o Silvio falou, né? As diretrizes agora, você vai pegar uma diretriz de qualquer coisa aí, é um livrão, né, Silvio? Eu estou colocando ela aqui no grupo, a de Você 2019, que é a última. abre a de hipertensão aí para você ver. De hipertensão, você tem que fazer um curso para ler a diretriz, né? Eu estou Mas colocando é na isso aí. sequência aqui a diretriz, a paciente que fibrilou na mesa, praticar no teste ergométrico, e um artigo muito interessante do prognóstico, do valor prognóstico da ressonância nesses pacientes com arritmia ventricular que você acha que é idiopática, né? Que não tem uma causa. E mesmo hoje para a doença de Chagas e para a doença coronariana, acho que o Maurício está aí, teve um paciente aí recente que fez um stent, estava com uma arritmia ventricular no Holter, uma TV não sustentada meio diferente, faz ressonância magnética, tá lá a cicatriz. E o cara não infartou, quer dizer, não infartou porque você não viu, porque tem uma cicatriz e tem um substrato. Então, eu coloquei os dois artigos aí, o Guidelines, que se alguém quiser ler, eu acho que é interessante dar uma olhada. E a Ellen tá falando aqui, eu conheço esse traçado, ela que estava fazendo a esteira e já estava com as pás na mão para dar choque na mulher. Muito interessante vocês olharem o traçado que eu coloquei, que ela começa com umas extracícios isoladas, vai aumentando a frequência, aí faz uma R sobre T lá na frente, lá uma extracício muito precoce e fibrila. Praticamente fibrilou e voltou espontaneamente. Essa paciente hoje está com CDI. Tá certo. Bom. Ok. Ok, então nós temos um estudo para fazer agora, estou subindo lá para o hospital. Tá, eu já vou falar para pôr na mesa. Vou acionar o time de arritmólogos aí mais para frente, né? Ainda tem aí mais de meio ano para frente e a gente vai conversando. Tá joia? Um abraço a todos. Obrigado aí pela participação. Eu acho que, Flávio, os guidelines importantes hoje são de arritmia ventricular, de fibrilação atrial, esses dois, e de indicação de marca-passo e CDI desses devices. Isso é muito importante para quem está fazendo a residência ter um conhecimento desses guidelines. Ok, a gente vai combinando, então. Um abraço a todos aí. Um abraço Muito obrigado, a todos. Um abraço. Até mais, tchau. Até mais. Até mais.